Então sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, né? Na última aula nós não completamos a, a comunicação do cliente com o servidor. Nós tivemos um problema, né? Um problema de media type. A gente estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Então hoje nós vamos continuar tentando descobrir até a gente conseguir fazer funcionar. Tá? Então, só recapitulando aqui o problema, vou dar um start aqui com Spring Boot. Bom, vamos carregar aqui. Vou colocar um cadastro aqui. Nosso sonho é cadastrar, né? Conseguir fazer ele aparecer na API, cadastrar na parte web e também carregar na tela. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então já vou deixar o nosso inspect element no jeito aqui. Ele tá. Eu desacoplei ele da janela para ficar mais fácil de visualizar. Então eu vou mandar salvar. E aqui nós temos um problema. Vamos olhar o problema. Então o problema é esse errinho 415 aqui. Tá? Que é um problema, se você olhar nele, que o servidor retornou, que é um media type que não está suportado. Ou seja, nós não temos aí esse padrão, a forma como nós estamos enviando esse dado não é suportado. Não funciona. Tá? Então, o que o servidor espera? O que o Spring está esperando? O Spring MVC ali no REST? O que ele está esperando esse Spring Web? Nós estamos mandando para ele um content type, ele está falando que é URL encoded, tá vendo? Olha só. Ele falou, esse tipo aqui, ó, char78, beleza, é o padrão de codificação. Esse application type aqui não é suportado lá no clientes. Esse é o problema. Então nós temos que fazer com que o jQuery, na hora de fazer a requisição, ele passe o media type correto. Ou seja, ele transforme a nossa requisição em um padrão que o Spring consiga entender. Tá? Então lá ele está esperando um JSON, mas a gente está passando outra coisa para ele. Então não tem alguém do outro lado esperando esse padrão de codificação. Então eu tenho que transformar, eu tenho que dizer para o jQuery que esse carinha aqui, na hora de eu enviar esse dado, ele é JSON. O type dele, o tipo desses dados que estão sendo transferidos é JSON. Tá? Então para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós havíamos tentado algumas formas aqui, né? Colocar JSON no final, por exemplo. Né? Aqui nós estamos passando um objeto, nós gostaríamos que ele estivesse no modelo JSON. Então o que a gente vai fazer aqui na verdade? Nós vamos chamar pelo método post de uma forma diferente. Tá? Na verdade, essa forma de requisição é um atalho. É um atalho de uma requisição que nós temos aqui do JQ, que é o Ajax. Se você fizer isso aqui, ó, nós podemos chamar qualquer requisição através desse comando. Esse é o comando origem, o raiz, é a base. E esse post é um atalho dele, é uma versão em atalho. Tá? Nós queremos especificar mais detalhes da requisição, então nós vamos voltar para a origem e vamos deixar esse atalho aqui por enquanto de lado. Tá? Não vou dizer que ele não funcione, pode ser que a gente possa fazer alguma experiência nele aqui, né? Mandar ele indicificar esse dado, a gente pode fazer algumas brincadeiras aqui e fazer ele funcionar. Tá? Mas nós vamos usar esse carinha aqui por ele ser um pouco mais flexível. Nós podemos mandar um JSON para ele aqui agora completo, com bastante configurações. Existe uma série de chaves e valores que a gente pode estar utilizando para configurar essa requisição. Por exemplo, nós podemos dizer aqui qual é a URL. Por exemplo. Qual é a URL que nós queremos chamar? Bom, a URL é clientes. Ó. Percebe que ali você não precisa colocar um atributo URL. Certo? Você só coloca clientes, ó, post barra cliente. Aqui não, aqui eu coloquei um JSON e eu passo um atributo chamado URL. Tá? Eu posso colocar aqui ó, o data type. Qual é o tipo de dados que eu estou usando? Vou digitar primeiro, né? Que eu estou usando para enviar esses dados. Aí eu coloco ali, ó, JSON, por exemplo. O tipo de dados é JSON. Tá? Qual é o content type? O tipo desse carinha aqui. Agora nós vamos fazer aquela configuração do media type lá. Lembra? Aí nós vamos colocar lá o application, igual estava lá, né? Application barra JSON, certo? Estava escrito lá char7 UTF-8, não era? Não era assim que está escrito? Vamos dar uma olhadinha lá. Como está escrito?
clicando aqui, ó, olha só. Olha lá. Ó, application barra alguma coisa, nós não queremos, aí ponto e vírgula, SHA-7 igual a UTF-8. Ó. É assim? Hífen 8, né? Ó. Aqui nós conseguimos passar os dados também. Ó. Não conseguimos passar os dados? Quais são os dados que eu quero passar? Aqui a gente já tinha. Os dados é esse carinha aqui. Ó. Tá? Existe uma função do JavaScript que nós estamos utilizando aqui, que é o JSON Stringify. Olha só, esse cara é muito legal, que ele pega um objeto JavaScript, e ele transforma esse cara numa string JSON. Tá? Porque até então aqui, ó, ele não está exatamente. O JSON vai pôr um aspas ali no nome, vai colocar entre aspas o valor. Então quando você chama essa função aqui, ele transforma esse objeto, aqui nós temos um objeto, em uma string JSON apropriada para o cabeçalho HTTP. Então a gente coloca assim, system e-mail. É uma forma de a gente fazer com que esses dados eles sejam transformados no modelo de string utilizando esse padrão. E o sucesso, por exemplo, se eu vier aqui, ó, o que eu quero fazer quando no callback do sucesso, por exemplo, nós podemos fazer assim. Só corrigindo aqui que é clientes, né? Observando aqui embaixo, clientes. O content type é um sinalzinho de 2 pontos. E o que mais? O que está faltando aqui? Ó? Esse atalho não estava dizendo que é post? Então aqui a gente coloca o... Como eu coloco aqui? Bom? Type post. E aqui é o seguinte, esse success é o quê? É quando dá certo, né? É o sucesso. A gente pode também tratar a falha, tá? A gente pode tratar. Nós vamos tratar o sucesso aqui, por enquanto, que é o quê? Nós vamos dar essa mensagem de alerta e vamos pedir para carregar nossa tela novamente. Tá? Vou deixar isso aqui quietinho. Então nós utilizamos o método mais genérico de fazer requisição Ajax. Tá? Utilizando o próprio método Ajax, onde eu posso especificar todos os detalhes, content type, eu posso manipular um pouquinho mais abertamente a nossa requisição. Como ele deu esse problema lá, então vamos tentar por esse modo aqui para ver se ele melhora, né? Então, fechando aqui, abrindo a página, carregando a tela. O primeiro a ser cadastrado tem que ser o João, né? Clico em salvar, vamos verificar o problema. Esse cara ele falou que não é uma função, então deixa eu só verificar onde foi que eu errei aqui a sintaxe. É só por causa de um izinho aqui no meio, ó. Esse izinho. Tá? Vamos lá, eu deixei aqui pra gente. Já compartilhei com vocês o Don't, tá? Aí, salvo com sucesso. Tá? Beleza. Mas ele não carregou nossa distinct e a gente já tinha o nosso carinha funcionando para carregar, né? Vamos ver qual que é o problema? Novamente. Vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer... Primeiro vamos ver o erro, né? Qual é o erro? Ele fala assim, ó, que unexpected token JSON. Tá? Então ele deu um erro em algum lugar, nós temos que primeiro inspecionar esse lugar. Index linha 19. Olha onde ele está falando que deu erro. Linha 19, aqui. Então o problema já não está mais na hora de ir, está na volta. Na hora de voltar ele está com problema. Nós podemos até fazer uma requisição GET direto aqui, se você quiser, ó, barra clientes, só para clientes, pelo GET. Aí, só para mostrar, ele existe um cara dentro do vetor. Lá está programado para responder assim. Não é assim que nós vamos usar, mas está programado lá. Tá? Então, se eu cadastrar o Zé aqui, então de fato ele está mandando para a API. Ó. Por baixo dos panos ele está mandando para a parte web. Tá? Tanto é que se eu ver aqui o barra clientes, só isso aqui, ele vai trazer o Zé também. Tá?
Tá? Então está funcionando. Ele só não está na volta, ele está tentando internamente, tentando fazer aquela requisição barra clientes popular aqui via DOM, né? E nós estamos tendo problema ali. Tá? Esse é o problema. Então vamos inspecionar o que está acontecendo aqui. Vamos clicar aqui e ver o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, então vamos descobrir. Então nós clicamos aqui novamente, vou cadastrar o Zé de novo, e teve um breakpoint. Tá? Ou seja, após o salvar, ele tentou fazer o carregar. E o carregar falou o quê? Então, o data, na verdade, é o parâmetro, tá vendo? E aqui o parâmetro já é um vetor, ó, tá vendo? Certinho. Então nós estamos, esse cara já veio num padrão JSON para nós. Antigamente a gente tinha que fazer esse processo de conversão, tá? Porque nós estávamos montando uma string manualmente e estávamos entregando para ele. Agora não. Agora quem fez isso já foi a API. O Jackson lá do Spring já resolveu isso pra gente. Então ele está chegando de um jeito, ele está chegando como um vetor aqui, ó, prontinho. Ó. Então eu não preciso fazer esse processo de parse. Tá vendo? Ele já chega de um jeito já convertido, bonitinho. Ó. Então eu arranco esse cara, esse parse aqui, ó, e já posso trabalhar diretamente. Ó. Tá? Ó. Beleza? Eu já tenho um vetor de objetos aqui, ó, prontinho. Ó. O que eu queria de fato era um vetor de objetos, ó. Mas eu não tenho. Se eu fizer aqui, próxima linha, olha, ele vai dar um pau aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar direto. Ou eu jogo esse data direto nesse objeto dados, ou eu trabalho esse data aqui embaixo. Eu escolho. Eu posso fazer de várias formas. Vamos fazer o seguinte, ó. Objeto dados. Eu posso, só para a gente testar, eu vou tirar esse processo de conversão aqui, ó. E vou jogar direto aqui no objeto dados. Ó. Só para a gente ver como está. Não precisava tirar de uma variável e jogar em outra. Não precisava. Eu poderia usar isso aqui direto. Tá? Ou então, se eu quiser, eu apagaria isso aqui e chamaria de objeto dados. Ó. Por que eu vou chamar de objeto dados? Porque tudo ali embaixo está girando em torno dele. Objeto dados. Né? Objeto dados, objeto dados, objeto dados. Ou eu jogo ele direto aqui, ou eu mando atribuir. Tá? Vamos ver então? Vamos ver o que aconteceu. Carreguei a tela. Ah, tinha um debug aqui, nem estava parado aqui o breakpoint. Deixa eu liberar aqui, carregamos essa tela novamente. O João de novo, então eu sou o Jato aqui, não era, foi acidente, tá? Colocou aqui e tal. Olha só, quem é o meu objeto de dados agora? Ele é direto a rede chegando no pontinho. Que tem o que para nós? Tem um primeiro e-mail. Opa, deixa eu ver. Tá, tem o primeiro, tem o segundo, o Zé, tem um. Opa! Tem um terceiro aqui, que é o Zé com acento, e esse outro que é o JAP. Beleza? Então nós queremos imprimir esse vetor que já está chegando prontinho, só mudou a estrutura da resposta, tá? Só mudou a estrutura, mas a ideia é a mesma. Tá? Porque agora quem está fazendo isso para nós é o próprio Spring. Tá? Então vamos rodar aqui e vamos ver aqui. Dentro desse objeto, olha só, dentro desse objeto, eu tenho um cara chamado clientes. Mudou a estrutura, não tem, ó. E aqui eu falei, dentro do objeto dados, eu tinha que chamar um cara chamado clientes. É porque na forma que a gente tinha feito a primeira vez, ele tinha um cara chamado clientes primeiro, atribuindo, aí sim que vinha nosso vetor de objetos. Tá? Por isso que não estava dando certo aquela conversão. Porque ele funcionava para o que a gente tinha feito anteriormente. Agora não existe mais um objeto chamado clientes. Não existe mais. Só existem os dados diretamente, olha lá. Diretamente, ó, elemento. Se você não lembra disso aqui, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, nos vídeos ali que estão gravados, que a gente criou na mão esse tal de clientes aqui. Tá? A gente pegava uma string grandona que tinha um cliente um cliente, dois pontos, e na frente um conjunto de objetos. Aí a gente utilizava, pegamos todo esse conjunto e fizemos um parse JSON nele. Então, por isso que para acessar esse objeto, esse objetão, vamos colocar assim, a gente tinha que acessar ele, ponto clientes, para começar a percorrer o vetor. O vetor estava dentro do cliente. Só se você assistir os vídeos anteriores, você vai lembrar dessa história. Agora mudou a história. Ele não está criando mais com essa estrutura de clientes internamente. Ele já manda todo mundo. Toma todos os caras aqui. Então eu não preciso mais fazer aquele parse e já pego direto como um vetor aqui. Então eu não preciso mais desse cliente. Se eu não preciso mais desse cliente, ele está até indefinido, na verdade. Né? Então o próprio objeto dados está chegando para mim aqui já é o vetor. Então basta tirar esse cliente aqui para resolvido. Tá? Libera aqui. Ele diz que o length não é permitido.
Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar o cliente aqui, tiro clientes, né? Não tem mais clientes. O próprio cara é o vetor. Pronto. E ele vai imprimir, vai fazer um inner HTML. A gente poderia fazer isso aqui via jQuery, tá? A gente fez via DOM nativo aqui, via HTML, perdão, JavaScript nativo, mas você pode utilizar os mecanismos aqui do jQuery para inserir conteúdo dentro de um elemento. Tá? Eu fiz assim, coloquei um acesso direto, a gente estava testando. Então estou aproveitando o exemplo que a gente já fez, tá? Mas você pode modificar isso aqui e já usar seus conhecimentos de jQuery aí, tá? Então, beleza, vamos voltar aqui novamente. Salvou. Ok. Agora ele mostrou. Então agora ele conseguiu entender a resposta e renderizou ali na tela para nós. Oi. Salvou. E ele fez a busca novamente. Você poderia melhorar um pouco mais isso aqui para ele não precisar fazer uma busca toda vez que salvar. Você fala, pô, ele salva. Que tal esse salvar? Olha só um desafio. Que tal esse salvar já retornar para mim o JSON do objeto salvo, que eu acabei de salvar, e eu só coloco ele no vetor e mostro ali embaixo. Para não precisar fazer uma nova requisição, trazendo todo mundo novamente, renderizando. Para otimizar melhor ainda, mais ainda nossa página. Então nós poderíamos fazer isso e fica como desafio, tá? Essa melhoria. Então beleza, vamos até aqui, aí no próximo a gente fala mais sobre exclusão e edição. Bom, agora nós queremos fazer o seguinte, já que nós conseguimos salvar e carregar, nós queremos excluir esses dados, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma requisição. Nós vamos criar aqui uma função nova, né? Podemos fazer bem simplesinho aqui. Na hora que ele estiver montando os dados lá na tela, na hora que estiver montando os dados, vamos pedir para ele colocar um botãozinho excluir, certo? Então assim, ele vai renderizar os dados e lá a gente coloca um botão excluir, todo mundo, tá? Podemos colocar via inner HTML também, apesar de que aqui, né, ele já está com BR bem no finalzinho, né? Vou tirar esse BRzinho do final e vou acrescentar o botãozinho excluir ali para ele. Tá? Então, como seria esse botão excluir? Eu acrescentaria ali mais um pedaço de string. Né? E como que é o botão excluir? Seria assim? Button? Sim? Será que eu posso fazer isso? Eu posso fazer via string, eu posso fazer via create element do JavaScript, posso fazer via jQuery puro, tá? Do jeito que você quiser. O que você tem que fazer é aparecer um botão lá. Tá? E é o seguinte, na hora que eu clicar nele, ou seja, na hora que clicarmos nele, o que você quer fazer? Você quer chamar uma função chamada excluir. Passando o que como parâmetro? Quem que você quer excluir? Você quer excluir o objeto pelo ID, não é isso? Pelo ID dele. Tá? Então você pode até concatenar aqui, ó, que já é uma string, né? Ó, concatenar. Você tem que passar o ID do carinha lá. Esse aqui seria o jeito mais simples de você fazer, né? Você fala, pô, vou concatenar uma string que vai representar um botão. Poderia ser assim. Será que vai funcionar eu colocar essa string lá? Será que ele vai renderizar esse botão? Será que na hora de clicar nesse botão, de fato, ele vai dar um alert? Vou colocar aqui. Será que ele vai, de fato, excluir? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Function, excluir, ó. Só dar um alert pra gente ver se realmente isso aqui funciona, né? Só assim. Se alguém clicar no botão, eu só quero dar uma mensagem de alerta para ver se eu tenho. Então nós colocamos um botão, um clique e uma função. Só que essa função vai ter um parâmetro que vai ser gerado dinamicamente. Como nós estamos renderizando aqui cada elemento a ser impresso, então nós temos acesso a todos eles. Então esse botão pode ser gerado, renderizado aqui no client, de acordo com cada objeto que você está naquele momento iterando, né? Então, o excluir do ID1, o excluir do ID2, o excluir do ID3, o excluir do ID4, e assim esse excluir vai ficar dinâmico. Nós vamos ter uma lista de excluir e cada uma vai passar um parâmetro diferente para a função. Só que quando a função for chamada, a função é a mesma. Tá? A única coisa que ela vai fazer por enquanto é dar uma mensagem de alerta. Certo? Então, vamos ver se isso aqui dá certo, né? Chamei a página. Cadastrar um carinha aqui.
Olha o que ele fez aqui, ó. Ele fez uma bagunça, né? É que na verdade nós até tiramos aqui do final. Primeiro que eu não fechei, certo? Era barra bota. E outro que eu tirei a quebra de linha, né? A gente poderia até, ao invés de colocar assim, colocar dentro de uma estrutura de LI, UL, para ficar mais bonitinho. Mas deixa assim por enquanto, bem tosquinho, só pra gente... Tá? Ó, e um outro detalhe, perceba que eu tenho que clicar no salvar para ele carregar a lista. Ele não carrega a lista de cara, né? Depois temos que arrumar isso aqui, tá? Olha lá, mas beleza, ó, tem um monte de excluir aqui, ó. Lindo, né? O designer vai olhar isso aqui e falar, pô, tá show de bola. Não, mas o importante é que agora, assim, o nosso programa é o programa mais tosco do mundo, tá? Então ele não, ele é para funcionar. Ele ainda não tá bonito, cheiroso. Depois vamos passar pro designer caprichado, tá? É. Beleza? Ó, clica aqui, ó. Não acontece nada, ó. Tá vendo? Lá, tá vendo? Olha o tanto de erro que deve estar lá no Inspect Element. Ó, 8 erros, né? Aí falou, excluir is not found. Será que eu escrevi certo? Ó? Excluir. Excluir. Será que está dentro do contexto certo? Olha lá. Quem que é esse excluir aqui, ó? Tá vendo? Mandei ele fazer o excluir, mas eu não... Será que eu coloquei num lugar onde está visível, né? Será que esse lugar aqui tá bom? Perceba, existe a função excluir, ó. Excluir, ó. Tá, excluir, ó. Ah, será que tá certinho? Deixa eu ver como que ele está gerando no botão lá, ó, no Inspect Element. Vou inspecionar elemento, vou clicar aqui, na setinha e clicar lá. Ó. Deixa eu ver aqui. Ele está muito separado, né? Elementos, vamos ver aqui. Fiz um formezinho, conteúdo. Vamos pegar aqui, ó, o excluir, ó. Excluir 1, tá vendo? Excluir 2, ó. Excluir 3. Então até que nossa lógica está funcionando. Ó. Excluir 4, excluir e tal. É que ele está dizendo que não tem um excluir aqui, né? Tipo assim, estou tentando achar um excluir aqui e não estou achando. Ele não está achando isso aqui. Então, possivelmente é um problema de escopo aí, contexto. A gente tem que começar a pensar aí, né? Tá vendo? Ó, outro problema é que tem que cadastrar para poder visualizar, né? Bom, estamos com um problema. Tá? Então vamos fazer a primeira coisa, vamos fazer ele carregar de cara. Pode falar. Aqui, ó. Essa função está onde? Ela estava dentro do carregar cliente, olha só. Eu cliquei aqui, ela estava aqui dentro? Então tá errado, né? E agora? Vamos já fazer ele carregar de cara? Será que se eu fizer assim, ó, lá, carregar clientes, ó, de cara assim, ó, será que ele já monta? Carregou a tela, já carrega o cliente, será? Vamos ver, né? Vai que, vamos chamar aqui? Ó, já chamou, ó, tá vendo? Aparece, vamos ver. Aí. Beleza? Já chamou, vamos ver. Continua dando azia, ó. Nada funciona. Alguma coisa nós estamos comendo barriga ali de novo, né? Vamos ver? É, vamos olhar. Aqui tem que ficar olhando aqui, que é o olhar clínico, né? Para mim ele estava fora aqui do carregar clientes. Aqui? Não, não tem isso não. O que nós vamos fazer? Nós vamos remover a função excluir de dentro do contexto do jQuery, tá? E vamos colocar ele dentro de um contexto externo. Ou seja, essa função excluir ela não depende do carregamento de todo o escopo. Ela vai estar sempre disponível ali. Tá? Ela vai estar fora do escopo do evento read, ou read do nosso jQuery. Tá? Então colocamos aqui dentro, de forma externa, vamos testar. Pronto, agora ele conseguiu visualizar. Fora do escopo, tá? Fora do escopo do jQuery. Beleza? Pronto, então o que nós temos que fazer agora? Já que nós conseguimos achar a função, fazer ela fazer o que aqui? Excluir. Como que ela faz uma exclusão? Nós queremos que ela exclua. Quem na API sabe excluir?
Quem aqui na API sabe excluir? Olha assim, quando eu falo API, é essa parte web aqui, tá? Quem aqui sabe excluir? Tem alguém aqui que responde pelo método delete, né? Tá vendo? Se a gente fizer uma requisição com esse padrão aqui, ó, passando essa requisição aqui, ele já deveria excluir. Tá? Ou seja, se a gente quiser até imitar ali até imitar o nosso post, lembra que nós fizemos um post bonitinho ali com todo esse Ajax aqui, ó, bonitinho? Tá vendo? Nós podemos fazer um semelhante, será? Um semelhante desse, igualzinho, tipo assim, ó. Só que aqui, pelo método delete, não é JSON que eu vou passar, certo? Não estou passando JSON para lá, não tem dados que eu vou passar para lá. Tá? Excluído com sucesso. E aqui eu tenho que concatenar o que na URL? Essa seria a primeira tentativa, né? Você concatenar aqui na frente o ID que está chegando. Ó. Então chegou um ID, você fala, ó, eu quero via Ajax fazer uma requisição pelo método delete e quando der certo, excluído com sucesso. Terminou, carrega os clientes. Tá? Esse seria o primeiro raciocínio, né? Será que isso funciona? Ele disse que deu excluído com sucesso. Ó. Eu não sei se na hora de carregar. Olha lá, realmente só o carregar que deu problema, por quê? Por causa do escopo, né? Então esse carregar está onde? Onde que foi declarado? Aí, onde ele foi declarado? Dentro do escopo do jQuery. Tá? E o nosso excluir, onde ele está? Ele está fora. Certo? Então aqui nós estamos com um problema de escopo. Beleza? Então vamos ter que resolver esse problema de escopo. Então nós estamos com um problema de escopo. Né? Ficou claro que nós estamos com um problema de escopo. Certo? Aí vem a pergunta. Esse momento que nós estamos programando aqui, ó, esse evento, quando o nosso documento estiver pronto, já estiver carregado, nós estamos querendo que algumas coisas aconteçam. Quais dessas coisas aqui, de fato, fazem sentido somente após todo o nosso DOM estiver carregado? Por exemplo, a declaração dessa função, carregar clientes, ela é necessária ser carregada somente após algum DOM, algum elemento do HTML já estar pronto? Existe alguma coisa dentro dela que faz acesso ao DOM, que necessita do DOM, somente depois que o DOM estiver carregado, depois que algum elemento estiver carregado? Você pode falar assim, bom, esse carinha aqui, ele necessita do cara. Mas ele necessita, mas como ela é uma função, ela vai ser chamada em algum momento. No momento em que ela for chamada, sim, esse cara tem que estar pronto. No momento que essa função for chamada. Mas para essa função ser declarada, esse elemento não precisa estar pronto para que ela possa estar declarada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o momento da declaração dessa função. Nós vamos colocar o seguinte, a função ela vai estar declarada fora do evento read do jQuery. Tá? Porque ela não precisa estar pronta. Ou seja, o contexto, a árvore de hierarquias do DOM não precisa estar carregado para que essa função seja declarada. Agora é lógico, no momento que esse cara aqui for chamado, esse caboclinho aqui já tem que estar disponível. Porque senão ele não vai achar. São momentos diferentes. Tá? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que o que faz sentido para nós, na verdade, dentro desse momento, é o quê? O botão salvar e até o próprio carregar. Tipo assim, depois que tudo estiver carregado, toda a minha árvore de onde estiver carregado, aí sim eu gostaria de chamar a função carregar clientes. Porque o que ele vai fazer? Aí ele vai chamar a função carregar clientes e aí ele vai fazer acesso em algum momento ao DOM, algum elemento do DOM, aí sim, nesse momento está pronto. Então essa chamada faz sentido após tudo estar pronto. A chamada desse botão aqui também faz sentido. Por quê? Porque ele está acessando um elemento para que ele possa programar o clique. Então, se nós conseguirmos tirar a função carregar clientes do evento árvore DOM estar pronto, entendeu? Árvore de elemento estar pronto, então nós conseguimos acessar, porque os dois agora estão dentro do mesmo contexto.
Os dois estão dentro do mesmo contexto. Tanto o excluir quanto o carregar estão no mesmo contexto. Tá? Então vamos testar aqui. Vamos excluir com sucesso, e ele carregou novamente. Tá? Nós podemos até fazer uma perguntinha aqui, né? Tem certeza, deseja excluir e tal, só para não. De repente o cara dá uma espirrada aqui, né? Já deu excluir com sucesso já. Tá? Então como que a gente faz isso? Onde nós colocamos isso? Aqui, né? Nós podemos fazer assim, ó. Nós podemos colocar aqui, né? Aqui, na hora de clicar, ele chama a função excluir, tá vendo? Cadê a função excluir? Aqui nós podemos perguntar aqui, por exemplo. Tá? Aqui, ó. Se window confirm. Tem certeza? Esse carinha aqui ele pergunta se você deseja realmente, tem certeza que deseja excluir? Por exemplo. Aí o que ele faz? Esse próprio window.confirm já me diz true ou false. Se ele clicar no OK é true. Se clicar no cancelar é false. Tá? Aí se isso sim, aí nós vamos colocar toda essa requisição dentro desse if. Por exemplo, aqui. Ou seja, isso aqui só vai acontecer se o resultado do window.confirm for true. Se o resultado do window.confirm for false, não. Tá? E isso é automático no JavaScript. Tá? Então podemos fazer o que aqui? Clicamos, tem certeza de excluir? Cancelar, retornou false. Clicamos, tem certeza de excluir? Sim. Então, exclui com sucesso. Foi para o beleléu. Tá? E agora, para a gente finalizar essa alteração, esse nosso trabalho, nós temos que fazer a alteração. Né? Ele clicar no botãozinho do lado aqui e mandar editar, e ele trazer os dados para dentro do formulário, para que a gente possa, de fato, estar salvando. Beleza? Então, concluído a exclusão. Agora, o que nós queremos fazer é a função de alteração. Ou seja, queremos colocar um botãozinho do lado do nosso botão excluir, editar. Certo? Clicando em editar, nós queremos que ele leve os dados para onde? Clicamos aqui, leva os dados para dentro do formulário. Só que quando nós clicamos em editar, nós vamos levar os dados para dentro do formulário, só que tem um dado importante que está oculto aqui e que deve se manter dentro do formulário de forma oculta também, que é o ID dele. Porque toda vez que nós queremos realizar a operação de salvar, nós podemos querer salvar incluindo um novo, ou queremos poder salvar um objeto que já existe. Se nós enviarmos um objeto que já existe, a nossa API está preparada para alterar. Tá? Então, se a gente fizer uma requisição pelo método put, passando um JSON para ele, com um objeto que tem ID, ele já sabe o que fazer. Então, nós temos que fazer manipulação aqui na tela para decidir. O que é para mandar para a API? É para mandar pelo método post, é para mandar pelo método put, é para mandar com ID, ou não é para mandar com ID? É isso que a gente tem que tratar aqui agora. Tá? Então, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos... primeiro, colocar o botãozinho, tá? Vamos copiar esse botãozinho aqui. Depois eu convido vocês para alterarem essa forma de gerar essa linha, faz via jQuery. Tá? Então aqui o BR não vamos ter lá em cima, só embaixo. Beleza? Aqui vai ser, podemos pôr editar, né? Editar. Tá? E uma funçãozinha editar, que pega o ID daquele que ele quer editar. Ou nós podemos querer pegar tudo, né? Se eu passar aqui, ó, o objeto inteiro, ele passa o objeto inteiro. Certo? O que eu tenho aqui na minha mão? E se eu passasse aqui como parâmetro? Será que eu consigo chegar aqui e falar assim, ó, vamos declarar uma variável que é function, ó, editar, uma funçãozinha, né? Essa aqui é editar. Será que eu consigo pegar um objeto inteiro aqui e dar um window.alert nele? Ou poderia ser o console.log, tá? Tudo no window.alert ou console.log, faz. O alert para exibir mesmo, ali no browser. Será que eu consigo pegar desse objeto? Eu consigo pegar o ID dele? Consigo pegar, por exemplo, desse objeto... O que mais que eu tenho lá? O nome, né? Será que eu consigo fazer isso? E o objeto... E-mail?
Será que eu consigo fazer isso? Nós temos aqui, ó, né, o objeto, o ID, nós temos o nome, né, nós temos e-mail. Será que se eu consigo passar esse objeto inteiro para lá? Ou ele vai montar uma stringona para mim aqui e eu não consigo pegar? É um segredo aí, né? É uma tentativa, né? Vamos tentar. Se ele conseguir passar para mim o objeto inteiro aqui, a gente consegue acessar daquele outro jeito. Se não, a gente passa só o ID mesmo, né, daquele que a gente quer editar, pelo ID ou a posição do vetor, para depois só trazer para dentro do formulário. A gente precisa colocar dentro do formulário esses caras. Então essa aqui é a tentativa 1. Tá? Se isso aqui funcionar, vai ficar mais fácil. Se não funcionar, a gente vai ter que mudar. Tá? Então, a primeira coisa, editar. Clicou, nem allergy ele deu, né? O que ele falou? Vamos ver o que ele falou aqui. Deu um problema lá no começo. Tem que ver se é por causa disso aqui mesmo. Deixa eu dar uns pontos vírgulas aqui. Eu não vou ver se é isso não. Vamos tentar de novo, né? Selecionar aqui o elemento. Opa. Realmente está dando um problema. A nossa primeira tentativa parece que deu uma falhinha, né? Deu uma falhazinha ali. E gerou um problemazinho de sintaxe aqui, identificação. Vamos só fazer um teste assim, ó. E se a gente passasse, nesse caso, só para a gente começar, passasse os três assim, ó. Passasse 3 parâmetros. O ID, o nome e o e-mail. Ou então passasse, por exemplo, o índice do vetor. Isso aqui não é um vetor? Isso aqui é um vetor, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer, gente, é pegar os dados que estão naquela posição e jogar dentro do formulário. É possível a gente trabalhar com objetos. É possível. Mas estamos com algumas restrições agora. Então, como que a gente pode fazer? Se eu falar assim, ó, eu quero passar aqui, ó, o I, por exemplo, só o I. Por exemplo, a posição que ele está. Eu consigo acessar esse vetor? Eu consigo pegar esse vetor aqui, ó, esse I, eu consigo acessar os dados que estão naquele vetor, naquela posição, e jogar dentro do formulário? Cadê o vetor? Olha só, o objeto de dados, cadê ele? Onde que ele foi construído? Ó? Ele foi construído aqui, ó. Então ele está muito preso dentro do contexto, dentro do escopo desse carregar clientes, tá vendo? Eu não consigo manipular. Ó, se eu colocar o I, eu vou ter que fazer com que esse editar tenha acesso a esse vetor aqui, para que eu possa depois buscar e colocar lá. Ou então, você fala, não, eu não quero deixar esse escopo aqui aberto, né, eu não quero deixar esse objeto aqui global, né, aqui externo, eu quero passar direto. Então existem várias abordagens. O que vocês preferem? Qual que vocês arriscariam? Passa só o índice do vetor e faz essa variável ficar acessível, ou a gente passa aqui alguns parâmetros com todos os campos para que ele possa, quando ele clicar no botão editar, ele já passar todos os dados exatamente do formulário para ele jogar dentro do... Qual que é a desvantagem de você passar todos os dados aqui? Todos os dados aqui. Qual que é a desvantagem? Sim, passar. Você consegue ver alguma desvantagem? Pô, vou passar todos os dados aqui, separados. Aí, imagine se amanhã você aumenta o número de campos. Aumentou o número de campos, né? O que você tem que fazer? Você vai ter que aumentar o número de parâmetros. O seu número de campos vai ficar igual ao número de parâmetros aqui. Se você tiver 200 campos, 200 parâmetros. Entendeu? Você tem que passar um por um. Apesar de que, se você mudar o número de campos, de alguma forma você vai ter que alterar aqui essa função. Né? Mas o ideal seria se a gente conseguisse manipular esses dados aqui, ó, diretamente, né?
Então, por exemplo, se eu conseguisse fazer assim, ó, acessar o nosso formulário aqui, ó, lá no TXT nome, ó, tá vendo? Se a gente conseguisse colocar o valor nele, tipo assim, se a gente conseguisse chegar aqui, ó, no nosso TXT nome, e colocar um valor nele, e que esse valor fosse o nosso objeto dados numa posição i, olha lá, eu mando um i para ele, ele vai lá e pá, joga na posição i o nome, né? Ia ser interessante, né? O nome, o e-mail. Ia ser interessante se ele conseguisse fazer isso, né? Por isso que eu estava tentando fazer com vocês, para ele passar esse vetor dados na posição i aqui, quando clicasse no editar. Se eu conseguisse passar já o objeto inteiro, bastaria só acessar ele sem esse cara aqui e estaria resolvido. Mas a gente está com uma restriçãozinha para passar ele agora. Então, a solução mesmo vai ser passar esse i e deixar esse cara para lá de fora, né? Esse objeto dados aqui, né? Será que se a gente colocar ele aqui fora assim, ó, declarar aqui uma variável fora do contexto, assim, ó, deixar como objeto assim, ele não tem ainda, né, propriedade de nome, e-mail, só declarei lá fora. Falei, ó, bom, se alguém clicar no editar, vai chamar essa função que vai acessar esse cara. Só que eu declarei lá fora, só que em momento algum eu falei com que esse cara vai atribuir aqui. Né? Eu não falei isso. Então eu vou dar até um nome diferente, tá? Para não ficar igualzinho, né? Objeto dados, objeto dados, objeto dados, não fica. Então vamos chamar isso aqui de dados. Esse aqui é dados, ó. Esse aqui é o meu objeto, tá chegando. Será que se eu fizer assim, ó, dados, chegou aqui, atualiza o meu objeto. Esse aqui é o meu vetor, na verdade, né? Esse também é um vetor. Ou só, vamos deixar só dados mesmo, né? Dados. Será que se eu chegar aqui e falar dados, ele vai entender? Entenderam? Porque eu peguei daqui de cima, na hora que ele faz o carregar, ele pega todos os dados e faz uma cópia dos dados aqui, para mim, antes de fazer toda a manipulação de tela. Então isso quer dizer o quê? Na verdade não faz uma cópia, ele faz um apontamento. Então quer dizer que esse carinha aqui, ó, ele tem todos os dados, ele é o vetor inteirinho. Quando eu clicar no editar, eu só passo o índice de quem eu quero editar, não passo o ID dele, só o índice. Ó, eu quero editar o cara da posição 0. Tá bom. Como nós temos todo o vetor na mão, então ele acessa aquele vetor, o nome daquele cara e joga dentro do campo. E assim a gente vai fazer também pelo ID. Só que a gente não tem um campo ID ainda na tela. Né? Então vamos ver se isso dá certo. Vamos ver. A gente nem... Na verdade... Opa! Aonde? Ah, é, porque eu estou acessando pelo ID, né? Assim, simples detalhezinho, né? Igual a gente fez em cima. Aí nós fizemos isso pro salvar. Tá? Vamos lá. Chegando. Deixa eu ver se nós carregamos mesmo. Né? Aí. Tá vendo? Nós colocamos o vetor num escopo visível e o editar, ele joga, ele acessa aquela posição do vetor. Aí nós vamos colocar um ID aqui, ó, invisível. Porque o editar, ele agora não vai ficar só nesses caras aqui. A gente põe um ID invisível aqui, ó. Por que um ID invisível? Para o usuário não editar. A gente pode até mostrar o ID assim, ó. Pode até mostrar, mas aí ficaria... Não teria sentido mostrar para o usuário. Tá? Pode ser. Nós podemos criar um campo, se você quiser até exibir ele, deixar ele como somente leitura, né? Ou um campo oculto, ou também, um campo oculto seria assim, né? Um campo oculto seria assim, ó. Seria assim. Essa seria a primeira versão, um campo oculto. Eu jogo o cara ali. Aí na hora de buscar, olha só, coloquei aqui, ó, coloquei um ID, certo? Só que ele é invisível. Aí o que eu faço aqui? Eu coloco o ID também. Olha lá.
Seria uma forma inicial da gente pensar. Pronto. Coloquei aqui e ali. Inclusive, se depois eu quiser deixar visível, é só trocar esse tipo aqui para text. Tá? Só que somente leitura para o usuário não poder editar. Mas a gente colocou ali, por exemplo. Aí na hora de fazer a edição, cadê? Cadê? Na hora de salvar, a gente pegaria também quem? Também pegaria o ID, tá vendo? Na hora de salvar. Aí eu também quero saber como que está o ID naquele momento. Aí nós tomaríamos uma decisão. Na hora de salvar. Se o ID for diferente de vazio, por exemplo, é um texto, né? Se o valor do ID for diferente de vazio, então eu quero alterar. Se for de vazio, diferente de vazio, então eu quero alterar. E se não, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero cadastrar, né? Aí. Então fica assim, ó, aqui é o cadastro. Ó, cadastrar. Né? E aqui é o que? Alterar. Aí se eu quero alterar, o que eu faço aqui? Exatamente esse cara aqui, né? Ó. Exatamente esse cara, só que por qual método? Ele é idêntico, só não troca o método? Olha lá, putz. Olha lá, eu mandei, só que aqui eu tenho que mandar quem mais? Tem que mandar o ID, né? ID igual a... Aqui, ó, txt ID, ó. Igualzinho. Opa. Então, nesse caso eu mandei o ID, ó. Né? Aí nós poderíamos, né, otimizar. Perceba que ficou muito parecido um com o outro. De repente a gente poderia fazer alguma coisa para dar mais uma enxugada. Ficou muito parecido. Né? Ficou muito igual, assim. Parece que só... A única coisa que muda é esse carinha aqui. Quem mais que muda? É esse cara e é esse, né? Então, de repente, a gente poderia fazer um if só para trocar esses dois caras. Se esse alterar, então eu ponho, seto esse e seto esse, colocar dentro de variáveis esses caras. Entendeu? Ficaria menor o código, mais enxugado. Mas assim, a gente não sabe fazer isso ainda. Tá? Depois fica como tarefa vocês enxugarem esse código, tá? Então eu coloquei aqui, repetir o código mesmo. Só if, else. Beleza. Então vamos ver se a nossa API consegue resolver esse problema. Clicou no editar. Vamos inspecionar o elemento para ver se tem um campo visível ali dentro. Será que tem mesmo? Ó, tem um campo visível com valor 7, ó, tá vendo? O cara setou um valor 7 ali. Bom, então a primeira parte do raciocínio está certo. Se eu clicar no salvar agora, eu vou até espetar o elemento aqui. Ó, vou espetar o elemento aqui para a gente ver. Aqui, vou pôr aqui, ó, só para acompanhar. Vai que dá errado e funciona a primeira vez. A gente nem fica sabendo como, né? Não fica sabendo o que aconteceu. Ó, eu vou colocar aqui o AAA vai virar tudo BBB, tá vendo? Ó. E vou clicar no salvar. Só que ele tem ID, não tem? Salvar. Qual que é o ID dele? 7. 7 é diferente de vazio? Olha o que eu fiz aqui de errado, ó. Texto ID diferente de vazio, ó. E é txt ID, ó, tá vendo? Primeira coisa, ó. Olha lá. Primeira coisa. Já libera, vai dar pau aqui. De novo. Editor, todo o nosso A vai virar B. E manda salvar. Olha só. Ele vai entrar no if ou não? Entrou no if. Aí vai fazer a mesma coisa pelo método put. Vou liberar aqui. Pá. Ele disse que foi salvo. E atualizou a lista para BBB. Ó. Só que eu não sei se foi atualizado lá no servidor, né? Eu posso até fazer uma brincadeira paralela aqui, ó. Barra clientes.
Realmente tá tudo BBB lá no chat. Ó. Só que qual que foi o problema que aconteceu aqui? A gente fez o cadastrinho e tal, ele ficou tudo sujo aqui. Ó. E agora, se eu quiser que seria um novo? Tem que limpar, né? Eu tenho que resetar aquele cara, tem que atribuir vazio para esse cara aqui, né? Então eu posso criar uma funçãozinha de limpar. Tem aqui uma função de limpar? Não tem ainda, né? Então eu posso vir aqui e fazer o quê? Limpar, né? E colocar o que nele? Colocar todo mundo vazio, né? Ou existe uma função que eu posso usar do próprio form do jQuery que faz isso. Mas vamos fazer ele por enquanto meio seu lungo, do jeito mais bruto. Depois a gente faz ele do jeito mais elegante. Tá? Então olha só, nós vamos editar. Agora o BBB vai virar CCC. Aí. E vamos dar salvar. Vou até tirar o breakpoint. Mandei. Salvo com sucesso. Diz que virou CCC. E limpou. Eu falei que era para limpar. Mas de fato eu criei a função, mas não chamei em lugar nenhum, né? Então a função pode estar até funcionando, mas aonde você chamou ela? Em canto nenhum, né? Então onde que eu teria que fazer isso aí? Depois da ação de cadastro, né? Toda vez que a gente finalizar a ação salvar, na verdade, que não importa se ele cair nesse if ou se ele cair nesse else, certo? Fica como tarefa você melhorar esse if else, está muito enxugado. Tá? Fica a dica aí para a prova, tá? Beleza? Como dizia minha mãe, para quem sabe ler, um pinga é uma letra. Coloca aqui. Salvar. Limpou. Ficou DDD? Deixa eu ver. Batendo aqui, ó. Realmente está alterado. Agora, por exemplo, eu estou aqui. Eu quero editar, certo? Só para fechar isso aqui. Editar. Ah, me arrependi. E agora? Não. F5 não. Vamos pôr um botãozinho cancelar aqui. Só para limpar. Certo? Que daí fica, né, o cliente fica bem satisfeito. Então a gente vem aqui e coloca o que do lado? Do lado do botão salvar. Um botão cancelar. Certo? DT cancelar. Como que nós estamos pondo função para o botão salvar? É aqui através do jQuery, não é? A gente vem aqui, na hora que está pronta a função, lá, a gente acessa o cara e põe um clique nele. É assim que nós estamos configurando o evento dele. A gente faz a mesma coisa. Aí, mesma coisa. Como chama o botão? Quem que ele vai chamar? Limpar, assim? Existe? Tá fora lá, bonitão, né? Existe, né? Então tá lá, limpar. Então vamos colocar aqui, ó. Editor, me arrependi. Cancela. Editor, me arrependi. Cancela. Editor, quero concluir. Vai virar tudo X. Salvei. Opa, salvei? Salvei. Salvo com sucesso. Atualiza. Ó, presta atenção. Fica como dica para vocês. Melhorar esse if. Fica como dica. Se fosse vocês, eu fazer essa dica. Ó, melhorar esse if. Para ele enxugar isso aqui. Tirar essas repetições de código. Tem só duas coisas que tá variando aí. Qual que é? O put e o objeto todinho. Só duas coisas. O resto é tudo igual. Vocês vão enxugar tudo que repete. Vocês vão tirar tudo que repete. Tá? Fazer esse if ficar um pouquinho mais otimizado. E a outra coisa é o seguinte, vocês vão fazer. Nós estamos chamando buscar toda hora. Salvou, carrega cliente. Excluiu, carrega cliente. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão manipular em vetor isso. Usando o splice. O método splice do vetor. O método splice você arranca do JavaScript. Você arranca do vetor o cara que você quer. Tá? E o método push, ele coloca no vetor a hora que você quer. E o método indexOf, ele localiza um elemento no vetor. Então fica para vocês aqui uma dica, para vocês manipularem isso, para ele não ficar carregando toda hora. Isso aqui, ó, para ele não ficar carregando, ele exclui direto do vetor. Ele excluiu na API, exclui do vetor. Para ele não... Aqui você vai ter que arrancar esse cara
em vez de fazer uma nova pesquisa. Você vai arrancar e falar, arranca do vetor e atualiza na tela. Aqui também, salvou. Esse método salvar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que receber o retorno e já jogar. Aqui você vai substituir por um push, vai colocar no vetor. Aqui você vai substituir por um splice, que ele vai remover do vetor, certo? E você, para fazer esse splice, você vai precisar do index of. Então aqui você vai precisar do index of. Vou até colocar assim, ó. Deixa um comentário aqui. Ó, aqui você vai fazer como tarefa, ó, to do. Aqui você vai fazer push no vetor, certo? Ao invés de carregar. E aqui você vai fazer o index of para você localizar o cara e vai fazer o splice, que é para remover do vetor, tá? Esse cara aqui é quando for cadastrar, né? Talvez o alterar vai ficar um pouquinho complexo para vocês ir lá e modificar ele dentro do vetor. Mas o ideal seria, olha só, o ideal seria, após alterar, você conseguisse substituir esse cara dentro do vetor, na posição certa. Só isso. Tá? Ao invés de ter que fazer uma busca para poder carregar tudo novamente. Tá? Então fica aqui um sonho de consumo, ó. Alterar o objeto, alterar o vetor. Ó. Alterar no vetor. Alterar no vetor. Ficou a dica aqui. Alterar no vetor. To do, push no vetor. E to do é para fazer, tá? To do é tarefinha. Tá? To do, para fazer. Beleza? Todo mundo, ó. Todo mundo. Tá? Todo mundo. Beleza? Acho que a gente conseguiu concluir. O CRUD é até aqui o que nós vamos estudar na parte 1 desse módulo. Tá joia? Então, obrigado.